Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal do YouTube e hoje a gente vai falar sobre a dengue. A dengue é uma doença que leva a complicação. Será que existem suplementos que podem ajudar a melhorar ou reduzir o risco de complicação da dengue? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre dois suplementos aí que são essenciais para o tratamento dessa doença e para evitar complicações. E se o seu organismo tem falta desses nutrientes, você vai ter muito problema, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Urbano, eu sou médico e a gente já está aqui chegando a quase 2.500 pessoas no nosso canal do YouTube. Pode parecer pouco, mas estamos crescendo. Nosso canal aí não tem nem um ano e já estamos aí com quase 2.500 pessoas. Por isso, gostaria de agradecer a vocês que já se inscreveram no nosso canal. E se vocês gostarem do vídeo, vocês também podem se inscrever para receber mais vídeos sobre como melhorar sua saúde, sobre como evitar doenças, sobre como tratar algumas condições aí de forma mais natural. Aqui hoje eu li essa reportagem que foi publicada, na verdade, ontem, dia 14 de março de 2024, no site Metrópolis, que eles falam que já são quase 500 mortes por dengue. O número de casos passa de 1.600.000 pessoas. Será que realmente não há nada a se fazer de diferente do que tem sido feito? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da dengue. A dengue é uma doença viral. Antes se achava que existiam 4 sorotipos que tinham sido descobertos, mas hoje já se sabe que são 5. É que o quinto tipo, sorotipo da dengue, ele ainda não causou nenhuma epidemia, mas ele pode vir a causar no futuro e ele é uma grande preocupação também, porque aumenta a chance das pessoas complicarem. Geralmente, os quadros mais complicados de dengue não acontecem da primeira infecção, mas ali a partir da segunda, terceira infecção, a chance de complicar é maior. Então, é uma doença que é viral, mas é transmitida por mosquito. Não existe uma transmissão pessoa a pessoa da dengue, mas é da pessoa para o mosquito para outra pessoa. Então, o mosquito, no caso, é o Aedes aegypti. Vocês provavelmente estão carecas de saber, ou devem ter ouvido falar muito sobre ele. Importantíssimo você evitar que esse mosquito se reproduza e que evitar também as picadas dele. Mas o objeto do nosso vídeo não é esse hoje. A gente quer falar de formas diferentes de conseguir prevenir aí as complicações da dengue. Então a dengue é uma doença que, como outras doenças virais, causam sintomas também inespecíficos. O que tem de mais específico na dengue é uma dor que é atrás dos olhos, que é muito comum, muito característico da doença. Uma febre que é inespecífica, que pode acontecer em qualquer infecção. Parece muito com aquela sensação da gripe, mas geralmente não tem tosse associada. Pode acontecer ali uma irritação da pele, dor de cabeça muito intensa, uma dor intensa nas articulações e nos músculos, a gente chama de dor de quebra-ossos. E também enjoo, e às vezes, quando complica mais, pode ter vômitos. Eu já tive dengue quando eu era adolescente, e para mim, realmente, é exatamente essa a definição da dor. Dor de quebrar ossos. É uma dor que eu não conseguia simplesmente levantar da cama. Eu fiquei quase um dia sem ter força para levantar da cama, e quando eu tentava levantar, a dor era tão grande que eu nem tentava mais. Então, é uma doença aí que causa muitos sintomas no começo e que incomoda bastante, tá? Mas a grande questão não é essa. A dengue pode complicar e evoluir com uma forma hemorrágica ou febre hemorrágica da dengue. A febre hemorrágica da dengue, ela vai acontecer como uma progressão da doença. Pode aparecer ali hematoma, sangramento no nariz, sangramento na gengiva, hemorragia digestiva alta ou baixa, ou seja, você pode vomitar sangue ou evacuar sangue. Podem aparecer as famosas peteques, que são essas pequenas manchinhas avermelhadas, que sinais de extravasamento de sangue. Quando você aperta essas lesões, elas não somem. E por que que tudo isso acontece? A dengue hemorrágica acontece por conta de uma resposta imunológica inadequada. O sistema imunológico, no caso da pessoa com a dengue, está desregulado, ele passa a ter uma resposta imunológica muito exagerada, uma inflamação exagerada, algo que também é parecido na COVID. A gente chama de tempestade de citocinas. Citocinas são moléculas sinalizadoras que o nosso corpo acaba produzindo em resposta a uma infecção.
Quando existe uma resposta exagerada desse sistema imunológico, você pode ter uma série de problemas. No caso da dengue, a multiplicação exagerada do vírus é um dos fatores que pode levar ali à complicação, mas também tem outras situações que estão relacionadas ao mau funcionamento do sistema imunológico. Acredita-se que tem a produção de autoanticorpos contra as plaquetas acontecendo também, reduzindo ali o processo de coagulação e levando à plaquetopenia. Então, as plaquetas são pedaços de células que são produzidas pela nossa medula óssea e que vão auxiliar no processo de coagulação. Sem plaquetas, o seu corpo ele tem dificuldade de estancar o sangramento. E aí vai ter esse risco aumentado de ter aquelas manifestações que eu falei para vocês. Além da plaquetopenia, a alteração da permeabilidade vascular acontece. O vaso sanguíneo fica, entre aspas, mais furado. O sangue ele acaba extravasando, deixa de circular dentro do sistema de vasos sanguíneos. O que vai acontecer? O coração vai ter dificuldade de conseguir bombear esse sangue, então pode acontecer ali a alteração da pressão. Esse sangue ele vai deixar de chegar nos tecidos e nas células, causando ali falta de oxigênio, falta de nutrientes. Isso vai causar também uma tendência a ter uma falência ali múltipla de órgãos e pode até levar à morte. No caso, quando esse processo acontece, ele vai levar ao choque hemorrágico da dengue. Existem alguns sinais de alerta que a gente tem que estar atentos, que são letargia, a pessoa começa a ficar mais lenta, com mais dificuldade de pensar, mais confusa, sangramento nasal ou oral, vômitos persistentes, a pessoa vomita, 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 não para, derrame nas cavidades, então derrame pleural, derrame pericárdico, ascite, que é derrame de líquido dentro da barriga, aumento do tamanho do fígado, existe inclusive um processo de hepatite que acontece por conta do vírus da dengue. Então, nesse caso, existe a chance até de entrar numa insuficiência hepática e aí complicar muito, ter que fazer ali transplante. Dor abdominal persistente também é uma situação muito grave que pode acontecer. Também vai faltar sangue ali para o intestino, pode levar a quadro de dor abdominal, queda da pressão arterial e aumento do hematócrito, que é o sangue mais concentrado. Então, o sangue começa a ficar muito concentrado e isso vai ser um problema porque vai ser mais difícil desse sangue circular de forma adequada. Mas é que vem a grande questão, o que a gente pode fazer além de evitar os mosquitos, que é o que o pessoal geralmente está fazendo aí a ronda e tem que realmente fazer isso, tem usado bastante repelente. Eu já não gosto tanto dos repelentes, mas também não é o tema aí desse vídeo. Mas existem duas substâncias que eu quero falar hoje para vocês que podem ajudar bastante a evitar essas complicações. A primeira delas é a vitamina D. Então, a vitamina D, ela tem sido já estudada há muito tempo em relação a infecções virais, incluindo aí o vírus da dengue. Esse estudo foi publicado em uma revista médica de Singapura. Aqui uma curiosidade, a dengue é uma doença de terceiro mundo, então dificilmente você vai ver ali publicações de países da Europa, dos Estados Unidos sobre essa questão da dengue, porque é uma doença de países tropicais, então vai acontecer mais na América, na África, na Ásia. Então você vai ter ali países como Índia, Singapura, Brasil, países da África com publicações e não países aí da Europa e da América do Norte. Em relação à vitamina D, se sabe já há algum tempo que a deficiência de vitamina D aumenta o risco da forma hemorrágica da doença. Esse estudo, então, de 2022 veio mostrar isso. Procurei uma publicação mais recente mostrando a associação. Mas você pode falar sobre isso com algum colega médico e vai falar que a associação não se traduz necessariamente em causalidade. Não é porque tem um nível baixo de vitamina D associado a formas mais graves da doença que isso realmente a vitamina D vai fazer diferença. Mas aí o que acontece? Outro grupo de pesquisadores começou a pesquisar sobre qual que seria o efeito de uma dose maior de vitamina D dada a pessoas, e aí eles tiraram o sangue dessas pessoas para poder avaliar essa questão. E olha que interessante, eles fizeram uma comparação do sangue de pessoas que tomavam 1.000 unidades por dia de vitamina D com amostras de pessoas que tomavam ali 4.000 unidades de vitamina D por dia.
E aí eles coletaram sangue de voluntários depois de 10 dias de suplementação. E aí eles começaram a avaliar ali qual que era a capacidade das células de defesa combater a infecção viral e também avaliar os marcadores de inflamação. Como eu expliquei para vocês, a inflamação exagerada é algo que leva à complicação da dengue. Para surpresa de 0 pessoas, as células de defesa de quem tomou 4.000 unidades por dia de vitamina D foram muito mais eficientes em eliminar o vírus da dengue e elas geraram uma inflamação muito menor nesse estudo aí de laboratório. Mas aí você pode perguntar para o seu médico e ele vai falar: o fato de funcionar no laboratório não quer dizer que a vitamina D ela vai funcionar na vida real. Tem uma diferença grande entre estudo in vitro e in vivo. E realmente acontece isso, mas no caso da vitamina D, teve um outro estudo que foi publicado em 2017, olha que interessante. Eles compararam, dessa vez, usando uma dose de vitamina D. Então, um grupo recebeu tratamento convencional, diga-se de passagem, felizmente deixa muito a desejar, porque você fica esperando a pessoa complicar, o máximo que se recomenda é aumentar a hidratação, e se a pessoa complicar, ela deve procurar um hospital, tiver aqueles sinais de alarme. Eu discordo, eu acho que a gente tem que tentar evitar que se chegue até aquele quadro. É semelhante a uma pessoa, por exemplo, que sofre um acidente e a gente pode ter duas posturas diferentes. A pessoa sofreu um acidente, você leva no hospital para avaliar se tem algum sinal de risco, se vai ter ali alguma complicação e tentar atuar para evitar as complicações e também perceber as complicações mais cedo, ou você pode esperar a pessoa complicar e depois levar no hospital. Mas o problema é que pode ser tarde demais. No caso desse estudo, olha que interessante. Eles deram 200.000 unidades de vitamina D, dose única via oral, para metade das pessoas. Para outra metade, eles seguiram e acompanharam o tratamento convencional. No grupo que recebeu as 200.000 unidades de vitamina D, que, diga-se de passagem, não é uma dose que vai causar intoxicação em adultos, essa dose foi dada a 64 pacientes e apenas um teve a forma hemorrágica da doença. Enquanto que, nesse estudo, das 64 pessoas que receberam o tratamento convencional, 17 desenvolveram a dengue hemorrágica. Então, é importante a gente ver aí o quanto a vitamina D protegeu essas pessoas quando dada ali no início do quadro, quando a pessoa começa a ter os sintomas. Então, é importantíssimo manter um nível adequado de vitamina D e fazer um reforço de vitamina D, que é algo que eu tenho feito com os meus pacientes que relatam que estão com dengue. E, obviamente, a gente vai acompanhando, aumentando a hidratação e seriando os exames para ver como que a pessoa está evoluindo, tá? A gente não deixa a pessoa complicar para depois começar a tratar. E o outro nutriente que eu vou falar para vocês hoje, que é o zinco, também está relacionado diretamente à vitamina D. É interessante que esse estudo aqui foi publicado em setembro de 2019. Ele mostra que a utilização do zinco inibe a replicação, ou seja, a multiplicação do vírus da dengue nos estágios iniciais, ou seja, ele evita aquela replicação, aquela multiplicação exagerada do vírus da dengue, que é um dos fatores que leva à complicação, pela ativação da via NF-kappa-beta e a indução de uma resposta antiviral nas células epiteliais. E isso acontece também por conta da vitamina D. A vitamina D ela atua exatamente nessa mesma via NF-kappa-beta. E é importante ressaltar que o receptor de vitamina D, ele tem uma proteína, que é uma proteína com dedos de zinco, que é uma proteína que precisa de zinco para ser produzida. Então, para você conseguir ter uma boa resposta à vitamina D, também é importante ter um nível adequado ao zinco. E, obviamente, devem ter outras vias aí associadas ao zinco que podem ajudar a controlar essa multiplicação do vírus e pode ter uma resposta antiviral mais eficiente. Mas cabe ressaltar essa questão da vitamina D. A vitamina D é o principal regulador da imunidade. E o zinco, como participante dessa via, ele acaba se tornando fundamental. Além do zinco também, magnésio, riboflavina também são importantes, cabe a gente sempre lembrar aqui. Olha que interessante esse estudo. Ele mostra aí que
A deficiência de zinco está associada à severidade, ou seja, gravidade das infecções causadas por dengue em crianças. Então, a falta de zinco, que é uma condição comum na infância, ela está sim associada ao aumento da chance de complicação. Então, se o seu filho está com um nível baixo de zinco, a chance dele complicar pela dengue é maior. É o que mostra aqui esse estudo. E por último, eu quero mostrar para vocês esse estudo aqui, que foi feito com a suplementação de zinco em crianças como um tratamento adjuvante, ou seja, um tratamento auxiliar na infecção pela dengue. E o que esse estudo mostrou? Que as crianças que tinham nível mais baixo de zinco, quando elas suplementavam o zinco, a chance da febre ceder era muito maior, e além disso, o tempo de internação também era menor. Então, esse estudo mostrou que, principalmente para essas crianças com nível baixo de zinco, vai ser fundamental você fazer essa suplementação e o que vai causar aí um impacto importante na melhora da doença, tá? Então, vai ajudar aí as crianças melhorarem mais rápido. É importante, então, a gente ver que tem outras alternativas, tem outras substâncias que podem ajudar no tratamento da dengue para evitar as complicações. Deixem aí nos comentários do vídeo se vocês tiveram dengue, se vocês não tiveram, se vocês estão suplementando o zinco e a vitamina D para se proteger, ou se vocês não estão suplementando, porque é importante a gente discutir sobre essa questão. Às vezes a gente acha que não tem nada a fazer, além de ficar matando mosquito, além de ficar procurando larva de mosquito da dengue, além de fazer aquela prevenção mais relacionada ao mosquito, mas às vezes a gente pode proteger individualmente o nosso organismo ou da nossa família com uma suplementação aí adequada.